Ok. Uma boa tarde a todas e todos aqui presentes para participar dessa live sobre a educação em direitos humanos em conjuntura de crise, que faz parte de um conjunto de lives programadas pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania da Universidade de Brasília, que está fazendo esses diálogos permanentes em direitos humanos e cidadania. Este é o nosso terceiro evento e consideramos este tema relevante para o debate na sociedade brasileira. Então, nós aqui estamos com a presença dos convidados e para entender esse cenário de crise, eu gostaria de iniciar com a ideia de que hoje nós vivemos uma crise planetária. A pandemia do Covid-19 trouxe a incerteza para todos nós, né? Colocou em questão o futuro da humanidade e deu visibilidade aos graves problemas da humanidade que se aprofundaram. O primeiro, as políticas neoliberais do capitalismo contemporâneo, que deixaram os serviços sociais públicos fragilizados, principalmente nos países periféricos e em desenvolvimento, onde essa situação ainda ficou mais grave. E segundo, a desigualdade social, que concentrou a riqueza em mãos de poucos versus a maioria da população do planeta, grande parte privada de bens e necessidades básicas. Essa pandemia gerou um falso dilema: salvar a economia ou salvar vidas? Então, essa escolha tem mostrado a crueldade dos governos que adotam as políticas neoliberais, cuja proposta é salvar o mercado. E a pandemia colocou em cena diferentes crises. Uma crise individual e familiar, porque este vírus, o coronavírus, colocou no presente o medo da morte, diante da realidade, e o luto das famílias, diante das mortes e perdas dos entes queridos. A crise sanitária ontem no mundo, ela tinha 11,7 milhões de infectados, 540 mil mortos. No Brasil, nós tivemos ontem 45.305 pessoas mortas, infectadas, e 1.668.569 no total, que nós já temos no país. E tivemos ontem 1.254 mortos, ontem, e no total 66.741. Aqui no Distrito Federal, ontem foi o dia com o maior número de mortos. E já somamos 701 mortos e 55.973 infectados. Além da crise sanitária, nós temos a crise econômica com efeitos nocivos das políticas neoliberais na economia dos diferentes países, que exigiu gastos na saúde pública, gastos nos auxílios emergenciais para os trabalhadores afetados pelo desemprego e trabalhadores informais. Em terceiro lugar, a crise política em alguns países, em especial no Brasil. O Estado capitalista brasileiro, que adota políticas neoliberais contra a lógica de proteção do trabalho, e um país onde nós temos nossas elites voltadas para os seus interesses egoístas de altos lucros. Então, os problemas urgentes que nós estamos enfrentando, a falta de uma política nacional de combate ao vírus,
a postura genocida do presidente Bolsonaro diante das recomendações da Organização Mundial da Saúde, e sua postura causa desinformação, incapacidade de resposta adequada da população brasileira diante da pandemia. E, finalmente, este momento de questionamento das instituições democráticas, principalmente o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, por parte do presidente da República e seus adeptos, as milícias e os fundamentalistas religiosos. Então, nosso debate hoje, ele levanta questões. Como lidar com essas crises que nos assolam? Que papel tem a educação em direitos humanos para contribuir nesta conjuntura? Ou seja, como construir uma cultura de direitos humanos a partir desse cenário de crises? E qual a capacidade da sociedade humana para criar valores de justiça, verdade, solidariedade aos grupos vulneráveis e traduzir a democracia e a cidadania em práticas cotidianas de participação, respeito ao outro e promoção, difusão e reparação das violações aos direitos humanos. Então, são essas questões que nós hoje estamos aqui envolvidos em trocar as nossas mensagens, os nossos pontos de vista, não é? A partir dos nossos queridos e queridas convidados. A professora Aida Monteiro Silva é a nossa coordenadora da rede latino-americana e caribenha até o ano passado, de 2016 a 2018, agora é a ex-coordenadora, e ela teve uma importância muito grande, que foi a primeira vez que o Brasil coordenou a rede latino-americana e caribenha entre 2016 e 2018. Ela também é ex-coordenadora do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos. Ela é líder do grupo de pesquisa do CNPq, Educação e Direitos Humanos, Diversidade e Cidadania, do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, e coordena a coleção Educação e Direitos Humanos da editora Cortez. E a professora Aida tem dezenas de trabalhos publicados em revista, em capítulos de livros publicados, né, como organizadora e coautora. Enfim, ela tem contribuído de uma forma muito importante para a política pública de educação e direitos humanos no Brasil. A professora Nazaré Zenaide, também minha colega do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, neste período que eu, Aida e Nazaré estivemos juntas, de 2003 com Nazaré até 2018, a Aida saiu em 2016, enfim, com esta grande missão de levar à frente as propostas da política de educação e direitos humanos. Ela faz parte do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba, e lá, com o apoio de uma grande equipe, desenvolveram inúmeras publicações da maior importância pela editora da Universidade Federal da Paraíba, não é? Publicaram livros que são orientadores da política pública de educação e direitos humanos no país. E o professor Pedro Demo, ele dispensa a apresentação. O professor Pedro Demo é um sociólogo da educação extremamente conhecido em nosso país, não é? Tem quase 100 livros publicados e tem quase 200 artigos publicados, e fora todas as outras contribuições que deu para a política educacional brasileira, em especial assessorando secretarias estaduais e municipais de educação. Então, hoje, nós temos aqui
esta oportunidade de trocar ideias e os convidados e o convidado e as convidadas apresentarem, não é, as suas exposições. E eu quero aqui agradecer ao professor Menelik de Carvalho Neto, coordenador do programa de pós-graduação em Direitos Humanos, que está nos acompanhando neste evento e é o responsável por essa proposta dos diálogos permanentes de direitos humanos e cidadania. Então, vamos iniciar com as palavras da nossa colega professora Aida Monteiro da Silva. Bem, boa tarde a todos e a todas. Quero saudar as nossas queridas colegas, companheiras de vários espaços de luta, a professora Naíbe Calho, também a professora Nazaré Zenaide, inclusive a professora Naí, por essa oportunidade que nós estamos aqui, né, de conversar, de trazer um tema que para nós é tão importante, que é justamente trabalhar a educação em direitos humanos em diferentes contextos. E também cumprimentar o professor Pedemo por sua contribuição, por sua história, né, que vem desenvolvendo ao longo desse tempo. Né? Então, assim, dizer também da minha satisfação em participar dessa live em tempos tão difíceis, em tempos em que estamos enfrentando, eu sempre digo, mais de uma pandemia. Nós temos uma pandemia sanitária, que inclusive já foi muito bem colocada pela professora Naí, que já levou mais de 66 mil brasileiros e brasileiras. E dessa forma eu já me solidarizo com todas as famílias que perderam seus entes queridos, os colegas, os amigos, e que por isso mesmo estamos em uma situação no Brasil de luto, uma situação de tristeza, uma situação de perdas, e que por isso mesmo esses momentos são muito importantes para que a gente se fortaleça, que a gente verifique quais são as alternativas que temos nesse enfrentamento. Uma pandemia que exatamente estamos vivendo, que é justamente a pandemia política. E essa é devastadora por ter um governo com um presidente, como já foi bem colocado também pela professora Naí, genocida. Por quê? Porque não tem zelo pela vida humana, não tem zelo pelo meio ambiente e pelo patrimônio do nosso país, que está numa proposição de cada vez mais entregar para o capital nacional e internacional as nossas principais riquezas e, inclusive, não valoriza a educação, a ciência, o conhecimento. Portanto, é um projeto que realmente está em curso, é um projeto que se retira direitos, que se coloca o Estado nacional como Estado mínimo, em que cada vez mais aquilo que é obrigação do Estado, e aí no caso mais específico aqui, a saúde e educação, se propõe a retirada do papel do Estado para entregar ao mercado. E é exatamente, né, essa perspectiva de governo que vai reverberar na educação. Né? Na educação e no conjunto dos outros direitos. Além do mais, nessa perspectiva que eles se colocam, né? Quando eu digo eles, a equipe do governo, principalmente do governo, aí no caso do governo federal, e eu queria fazer uma ressalva, que nós não chegamos a situações piores de que nós estamos, porque ainda temos vários governos em âmbito de Estado que estão tomando outras direções, sem que tenhamos nenhum apoio, muitas vezes, ou quando tem muito pouco. Por isso, é um governo extremamente incompetente, que sequer tem condições de gerir a máquina pública, a estrutura governamental, para dar condições de materializar os direitos para todos os brasileiros. É um projeto que visa atender aos interesses do mercado, do capital nacional e internacional. E nessa direção, as pessoas deixam de ser vistas como gente,
como ser humano, passam a ser número. E é exatamente por isso que elas perdem, nesse direcionamento de governo, a perspectiva de dignidade de ser humano. Portanto, pode-se retirar cada vez mais políticas públicas, porque é através das políticas públicas que nós podemos garantir para a maioria da população os bens sociais que são produzidos pela própria sociedade. E é nesse contexto que eu coloco nessa live o tema em forma de pergunta que também a Anaí já colocou. Qual é o papel da educação em direitos humanos nessa conjuntura de crise nacional e internacional? Entendo que a grande tarefa de todos e todas que fazemos as instituições educativas, tanto no campo formal como nos movimentos sociais, e que buscam uma construção de sociedade com justiça social, com igualdade, com direitos para todos, é lutar e resistir pela democracia. Essa nós não podemos perder de vista, porque foi muito difícil retomá-la após um golpe civil e militar de 64, e hoje estamos vendo uma democracia que está praticamente na UTI, que cada vez mais se retira direitos e se exige da população brasileira sacrifícios, como se fosse, vamos dizer assim, uma forma da população se redimir de algumas questões. Entendemos que sem democracia não é possível garantir efetivação de direitos, inclusive este momento que nós estamos aqui. Sem democracia, nós não estaríamos debatendo, trazendo a reflexão da situação do nosso país, como também em âmbito internacional. Por quê? Porque há uma perspectiva totalmente ditatorial de fechamento, né? E mesmo que esses direitos estejam positivados nas legislações, como é o caso do nosso país. Mas aí o Bob ele diz em uma frase que é muito interessante: não basta apenas a positivação dos direitos, é necessário um exercício permanente do requerimento, das lutas pela sua materialidade ou reclamação em caso de violações. Portanto, são construções que aprendemos, e aprendemos nas práticas sociais. E é exatamente com esse direcionamento que vemos a educação em direitos humanos cada vez mais tem sido demandada nas sociedades que buscam fortalecer os processos democráticos no sentido da humanização das relações pessoais fundamentadas na fraternidade, na solidariedade e no respeito à diversidade. Por isso que somos tão atacados, por isso que a universidade, os espaços públicos que ganham uma legitimidade pela sua competência do conhecimento, pela ciência, pela descoberta, pela pesquisa, estão sempre atacados por governos com esse viés ditatorial. E assim, compreendemos, né, que a educação em direitos humanos ela é um compromisso social dentro de uma política de governo que exatamente vê o ser humano como sujeito de direito, né? E dentro de um Estado democrático de direito que precisa assumir para responder às demandas nacionais e internacionais. Com o processo de redemocratização da sociedade brasileira, nós vimos um início, vamos dizer assim, né, de abertura para de resposta a diversas demandas, em especial, aqui eu trago a orientação do Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos, elaborado pela ONU e conjunto com a Unesco, em 2005, em que o governo brasileiro, pós-período de ditadura, elaborou documentos importantíssimos, norteadores para ações educativas para os diferentes níveis de ensino, na pesquisa e na extensão, e para todas as áreas de conhecimento.
Aqui destacamos o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que foi aprovado em 2003, depois reelaborado como a primeira política pública específica para essa área, de maneira a orientar os estados, os municípios, as organizações da sociedade a desenvolverem ações nesse direcionamento. Também vale ressaltar a elaboração das diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos em 2012, pelo Conselho Nacional de Educação, e essas diretrizes, elas têm um papel fundamental, porque elas orientam a formação dos profissionais em todas as áreas, em todos os níveis, em todas as modalidades de ensino, atingindo também a pesquisa e a extensão. Além também dos programas que nós tivemos em âmbito nacional, nas versões 1 em 96, na versão 2 em 2002, na versão 3 em 2010. Assim, as atividades educativas devem ter como fundamento os conteúdos para a área de direitos humanos, em uma perspectiva formativa que oriente os currículos, oriente a elaboração de material didático, as práticas pedagógicas e a formação dos profissionais. Ao pensarmos nos processos pedagógicos, nessa conjuntura de pandemia, que possam garantir o direito à educação, e nesse contexto destacamos que alternativas de atividades à distância devem ser vistas, primeiro, como emergenciais, como parciais, como provisórias. Elas não podem nunca assumir ou substituir o papel da relação professor-aluno, aluno-professor, a relação entre os estudantes, a relação entre os funcionários das instituições, porque todos esses espaços e todas essas pessoas são processos de aprendizagem. Tendo em vista que a educação é uma atividade de construção social, que acontece entre as diferentes pessoas e na interação com o meio ambiente. Sim, é possível se colocar, né, instrumentos ou, vamos dizer assim, algumas atividades de trabalho remoto que garantam essa interatividade. Entendemos que isso acontece com uma concepção de educação que, no entanto, ela vem começando a ganhar corpo também no Brasil, e por isso que eu acho que é o grande perigo que nós temos aí, é tomar a pandemia como forma de querer trazer, principalmente através do mercado, a mercantilização da educação, o uso de tecnologias de forma exacerbada e numa substituição da presença, ou da, vamos dizer assim, da participação direta dos educadores, porque educação e docência é profissão, já dizia o Paulo Freire, né? No seu livro, Professora Cintia, não. Nós somos profissionais e para isso se aprende a ser, né? E justamente é nesse antagonismo que se coloca, por exemplo, a escola militarizada. Se coloca também a escola sem partido, que é uma verdadeira farsa. Por quê? Porque não existe conhecimento neutro. E sim, a escola sem partido é uma escola com partido, sim. Uma escola que busca a conservação, que busca não a crítica, e por isso mesmo que ela é chamada, né, denominada escola da mordaça. Então, em uma concepção freiriana, a educação em direitos humanos é assumida como espaço de construção do humano, ou em que não aceita qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação, e por isso mesmo nós precisamos repensar os valores e as ações. E aqui eu trago parte de algumas sugestões que a professora Vera Capucho, foi colega nossa, hoje está no sistema de ensino em Sorocaba, onde ela traz, a partir de base de estudo, algumas sugestões de alternativas para o trabalho pedagógico no contexto de pandemia. Primeiro, estabelecer um comitê gestor
com representação de segmentos que tragam perspectivas importantes e diversificadas para elaborar e desenvolver um plano de ação e promoção de oportunidade, respeitando a diversidade, respeitando as diferenças que nós temos dentro das diferentes instituições. Desenvolver um cronograma e meios para uma comunicação segura, frequente e regular entre os membros desse comitê e com a sociedade. É preciso que a gente dê, sim, a resposta à sociedade, mas dentro de uma perspectiva de uma educação transformadora, de uma educação libertadora. Não importa se vamos usar instrumentos, né, de interação tecnológica ou não. Estabelecer princípios para orientar a estratégia com vista a fornecer parâmetros e estabelecer foco para as iniciativas a serem realizadas. Estabelecer também mecanismos de cooperação com os órgãos de saúde pública, para que elas nos orientem, que elas nos deem, né, vamos dizer assim, um direcionamento, nos ajude a pensar quais são as estratégias que nós podemos ter na relação ensino-aprendizagem, mas que garanta o direito à vida. Reelaborar os nossos calendários das universidades, dos sistemas de ensino, que não necessariamente precisam estar e não vão estar atrelados ao ano civil. Definir claramente quais são os papéis e o que é que cabe a cada ator nessa história. Os professores, os gestores, as famílias, as comunidades, redefinir os objetivos curriculares e o que deve ser aprendido durante o período de distanciamento social. Não é possível a gente pensar que vamos voltar da mesma forma. As pessoas estão sofridas, as pessoas estão em outro momento de vida, muitas vezes até saíram de suas casas para atender necessidades familiares. Um outro ponto, elaborar um plano de ensino, vou dizer assim, planos de trabalho, para exatamente que faça um diálogo com essa instrução não presencial, porque até então não está sendo possível, e com a atividade remota. Propor soluções para a recuperação de aprendizados em que nós tivemos nesse período, né? Identificar meios de garantir recursos necessários para fornecer dispositivos de conectividade aos nossos estudantes. Temos um levantamento na nossa universidade, na UFPE, em que 43% dos estudantes não têm essa condição. E aí, como é que nós vamos oferecer em larga escala? Não pode. Temos que tratar os diferentes de forma diferente, mas sem perder a condição deles serem sujeitos de direitos. Promover uma formação continuada também para os profissionais da docente e também para os discentes, para interagir com as tecnologias informacionais. Criar site de comunicação, inclusive com as famílias, nos sistemas de ensino, né? Há uma pesquisa que já está mostrando, e também com os estudantes, que 230 mil estudantes da graduação deixaram seus cursos. E ainda, em que cada instituição de ensino tenha o seu projeto, o seu plano de atividade para continuidade. Portanto, todos e todas, né? É com essa compreensão e com base nesses fundamentos que os projetos educativos devem fomentar e contribuir para uma sociedade mais humanizada, com paz social, e paz social não existe sem desenvolvimento econômico, sem garantia dos direitos sociais, e que essa construção seja com base solidária, com base fraterna, cujo princípio básico é uma educação voltada para a formação de uma cidadania democrática, na busca da concretização do Estado democrático de direito, conforme está definido na nossa Constituição, para que a gente nunca mais volte a ter governos e a ter momentos de ditadura no nosso país. É nesse sentido que eu acho que a educação em direitos humanos pode contribuir. Muito obrigada a todos e a todas por ouvirem. Tá?
Obrigada, professora Aida Monteiro. Acho que a senhora trouxe uma reflexão importante neste tempo de pandemia, em que todos estamos buscando alternativas que possam levar uma reflexão da nossa sociedade para um caminho novo, não é? Onde os valores da educação em direitos humanos sejam devidamente considerados e possam ser praticados no cotidiano. E eu queria, antes de passar para a professora Maria Nazaré Tavares Zenaide, eu vou agradecer a presença da nossa vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, a professora Sinara Polonzardo, que tanto tem contribuído para garantir essas diferentes atividades do nosso departamento e da nossa programação deste programa de pós-graduação, e também a professora Vanessa Castro, que foi a que iniciou esta proposta de lives para o programa. E agradeço também a presença do padre Hernani Pinheiro, que é vinculado à Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal e que tem acompanhado na reflexão da ética e cidadania junto à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, agora com a palavra, a professora Nazaré Tavares Zenaide. Boa tarde a todos e a todas. É com prazer que participo desse momento com minhas colegas do Comitê Nacional da Educação e Direitos Humanos, da Rede, e com o nosso professor Pedro Demo. E vou trazer para vocês algumas reflexões justamente sobre essa temática que vocês pautam para que a gente possa discutir com estudantes, professores, militantes do campo da educação e direitos humanos que estão presentes nesse momento dialogando com a gente. Primeiramente, a educação e direitos humanos, ela é uma educação que ela surge em tempos de contextos de autoritarismo, contextos de crises, contextos de tensões em que a democracia está posta em jogo. Então a educação e direitos humanos já tem na sua raiz, né, essa capacidade de lidar com as contradições, com essas indiferenças, com esses autoritarismos que se impregnam na nossa cultura, nas nossas práticas. E a gente não pode falar que a educação em direitos humanos ela inseriu-se como política pública, né? Mas ela emerge em tempos de autoritarismo. E ela emerge nas mãos, nas vozes, nos corpos e nos corações de mulheres. Mulheres mães, mulheres companheiras, mulheres que não disseram, que não baixaram a cabeça frente a todo esse amordaçamento que aconteceu com o povo brasileiro durante 21 anos. Então, a gente diz, então, que a educação em direitos humanos ela emerge nos contextos de lutas, com a prática de resistência às formas de autoritarismo e opressão, e ela surge como ação de resistência. E é nessa resistência que a gente vai começar a realizar, né, a solidariedade, o apoio às vítimas. Quando a gente tem falado que as vítimas da violência precisam serem apoiadas, precisam ter uma rede de solidariedade, é preciso ter né? E aí as comissões municipais, os grupos de Tortura Nunca Mais, as Mães de Maio, as mães, o Movimento pela Anistia e todos aqueles grupos, né, que ao longo dos anos 60 e 70, esse pessoal, com prática de educação em direitos humanos, eles construíram dossiês, eles estruturaram documentos, eles estruturaram informações que, se não fosse o trabalho desses advogados voluntários, desses padres voluntários, desses profissionais, a gente não teria o esquecimento que teria sido pior em relação à história recente do autoritarismo no Brasil. Então, é desses dossiês, são essas primeiras pesquisas no campo dos direitos humanos, formuladas e construídas na clandestinidade, muitas vezes, né, por comissões municipais,
o Grupo Tortura Nunca Mais, pelos presos nas cadeias, que a gente vai estruturar um corpo de denúncia, um corpo de graves violações dos direitos humanos. Quando a gente está dentro do processo dos anos 70 e a gente vai à luta, né? E o papel dessas mulheres, como foi os CBAs e os movimentos pela anistia, que vão puxar a discussão de que era preciso tensionar um Estado autoritário e era preciso reagir e agir na resistência. Então, educação em direitos humanos como resistência à violência, como resistência de Estado e como relação com violência como essa violência que permeou toda a sociedade brasileira, como esse silenciamento que tentou impedir as vozes, o direito de imaginar, o direito de sonhar, o direito de utopia que aconteceu nesse país. Então, desse processo, emergiu todas essas resistências e lutas, né? E aí uma série de organizações, de entidades e movimentos que vão construir o processo da transição e que é nesse processo que a gente vai, então, entender que a grande mudança, que seria a grande lição da educação em direitos humanos, seria criar uma carta de direitos para romper com aquele passado autoritário. E é toda a década de 80 que vai emergir essas práticas de educação popular, de educação na extensão universitária, experiências que vão surgir no sindicato, nas associações, nos grupos de mulheres, nos grupos étnico-raciais, nos grupos indígenas, nos grupos LGBTs e demais, que vão gerar, vamos dizer assim, essa utopia, essa necessidade que era preciso criar uma carta de direitos. A primeira lição precisava ter uma Constituição, precisa ter uma carta de direitos para romper com esses autoritários. E aí a gente luta e briga e consegue escrever e elaborar essa carta de direitos. Entretanto, quando a gente assume o regime democrático, a gente vê que o buraco era muito mais embaixo e que o autoritarismo não se acabou com os 21 anos e que o autoritarismo está presente na escola, na universidade, nos conselhos, né? Na forma de direcionar os governos, e que esse autoritarismo não só está nas prisões e nas cadeias. E aí sim, como mudar mentalidades? E aí, como diz nossa Genevois, nossa querida militante da Rede Brasileira de Educação, ela dizia que era preciso mexer com as mentes e os corações. E era preciso, então, a gente precisava não só denunciar, a gente precisava não só contar o número dos desaparecidos políticos, a gente precisava não só, mas é necessário contar, a gente não precisava só contar o número de mortos nas prisões e cadeias, mas a gente precisava era intervir na realidade social, nas experiências participativas, nas experiências da educação popular, nas experiências de sindicatos, e aí a gente vai ver entre 70 e 80 o que é do Brasil: oposição sindical, movimento moradia, movimento sanitarista, movimento antimanicomial, né? Uma série de expressões, vamos dizer assim, né? Dessa capacidade de resistir e mudar. Não era só resistir e se trancar, era resistir, mudar e intervir na realidade. Então, a partir daí, a gente vai ver, então, que a gente começa experiências não formais, a gente começa por esse canto. Por que está falando isso? Porque hoje nós estamos numa situação em que as escolas estão, como disse a Aida, as escolas estão sendo objeto de perda de autonomia, de perda de conteúdos importantes, essa convivência que é fundamental para a educação, para a cidadania. Então, a gente vai ver, então, que é preciso pensar, hoje nós estamos sendo desafiados a não deixar a escola, a universidade, né? Não deixar ela se vestir a roupa do autoritarismo, como a gente também precisa centralizar e dar atenção à educação da sociedade. A gente precisa dialogar com os vários movimentos sociais. Eu acho que é fundamental, nesse tempo de resistência, nesse tempo de perdas graves de vidas humanas, a gente precisa, né, ligar não só com a escola, mas ligar com a sociedade e toda a rede de organizações sociais presentes nesse país, que vão desde a juventude ameaçada até, né, os idosos, pessoas com deficiências, a população LGBT, os professores e demais, né? Então, mas a questão é, como é que a gente educou nossa sociedade para
a democracia. Instauramos uma Constituição, mas era preciso mudar uma mentalidade autoritária, uma mentalidade excludente que vinha desde os 389 anos de escravidão. Então, a gente vai nos questionar. Será que como é que a gente educou nossa sociedade para enfrentar essas décadas e décadas de amordaçamento e de esquecimento, né? Então, a gente precisa, e agora a gente, como disse a Aida muito bem, né, nós estamos vivendo uma conjuntura de ascensão e consolidação conservadora. E nesse momento de crise, né, nesse momento crise política, crise sanitária, como muito bem colocou a Aida, e a nossa educação, que a gente já vinha desde 2014, que a gente vinha recebendo pancada na cabeça. Quando retiram do Plano Nacional da Educação a questão de gênero, a questão da etnicidade no Brasil, quando retira a questão dos direitos humanos, ali já foi o primeiro golpe na nossa cabeça. Depois tentaram a questão do movimento Escola Sem Partidos, o Parlamento Brasileiro, câmaras municipais, assembleias, desconhecendo, fechando as vendas para não admitir a Constituição Federal, propondo projetos de leis inconstitucionais, e nenhum desses parlamentares que ficam brincando de fazer projetos de leis inconstitucionais não responde pelos atos inconstitucionais que eles persistem criando um processo de revisionismo, um processo de recrudescimento no sentido do Brasil. Então, é preciso, como se o Brasil não tivesse passado, né, 21 anos de crimes bárbaros perpetrados por pessoas, né, contra sindicatos, contra trabalhadores rurais, contra mulheres, contra parlamentares. A gente sabe como foi uma longa história de como o autoritarismo sangra até hoje na cabeça das pessoas, principalmente dos familiares de mortos desaparecidos políticos, que até hoje sofrem para identificar onde é que está seu filho desaparecido, que até hoje sofre para dizer onde é que está o paradeiro. O que o Estado até hoje recusa-se, ainda hoje teima em colocar uma política de esquecimento, né? Então, mas Ana Maria Machado, no livro de literatura infantil, ela sempre chama a atenção da gente. O nome do livro era Uma Vez um Tirano. E Ana Maria Machado nos chamava a atenção. Então, ela diz assim, cuidado, que os tiranos sempre arrodeiam as cidades esperando uma brecha para entrar e tiranizar, né? E é isso que a gente tem percorrido de um certo tempo para cá. As nossas universidades, perda de bolsas dos estudantes de mestrado e doutorados, perda de autonomia na questão financeira, na questão também pedagógica, não é? A gente vai o fechamento de conselhos de direitos, né? Órgãos de esfera pública da cidadania, que foi um dos grandes avanços que aconteceu de 2002 para cá, foram as conferências, foram a criação de fóruns, conselhos, comitês, no sentido de descentralizar o processo da governabilidade democrática. Então, não foi à toa que, durante esse período, nós tivemos diretrizes nacionais para discutir a educação no campo, educação na socioeducação, educação indígena, educação nas prisões, né? Então, a gente fez uma diferença, que era trazer para dentro da educação, trazer dentro do Ministério da Educação a discussão da diversidade como a grande pauta dos direitos humanos. Isso foi vamos dizer assim, um passo importante. Por quê? Porque nós tínhamos grupos de mulheres, negros, indígenas, do campo, militantes, atuantes, que fizeram com que essas vozes tivessem eco no interior da CKD. E o que é que a gente vai ver quando vem o processo do golpe institucional? E a gente vai ver o que no Brasil? A gente vai ver justamente que a primeira instância que se fecha são os conselhos de políticas públicas, os conselhos de direitos, e fecham justamente o setor do MEC, que trabalharia com a pluralidade de atores sociais, que era a CKD. Então, a gente sofre outro golpe no sentido de que o tema da diversidade dos direitos humanos perdia essa centralidade na política educacional. Então, a gente vai passar por essa questão. Então, agora é a questão que se coloca para a gente. E aí, em tempos de crise conservadora, muitos jovens podem ecoar neles a questão revisionista da história, da memória. Por quê? Porque a gente não teve uma educação para a memória nas escolas.
Nós não demos centralidade à educação para nunca mais. Nós tivemos uma comissão de anistia, nós tivemos as caravanas de anistia, nós tivemos os cinemas pela verdade, nós tivemos esforços, nós tivemos passos, mas esses passos, né, o direito à memória e à verdade, ele não foi eixo das nossas ações educacionais, né? Então, muitos jovens universitários ou do ensino médio, por desconhecimento, né, muitas vezes, podem, né, ouvir e ecoar esse discurso que no Brasil não houve a violência que aconteceu em 64. Então, veja só, mas a questão que se coloca é o que acontece com o brasileiro, né, que passou 21 anos com pancadas e pancadas, e opressão, que a gente conquista na luta uma constituinte nova, mas como é que esse cidadão, que levou tanta paulada, que viveu tantas situações de opressão, como é que esse cidadão, em tempos democráticos, né, ele precisa agir como cidadão, ele não desistir de ser cidadão. Então, imagine quando teve um movimento de escola sem partido, eu escutei professor dizer, agora a gente não pode falar de gênero, agora a gente não pode falar de racismo, a gente não pode... E aí uma questão que eu coloquei para a professora, não desista de sua Constituição, não desista de ser cidadão. Então, um país que viveu mais de quase 400 anos de escravidão, que atravessou tanto período autoritário, que tudo quanto era luta de resistência recebia a mão pesada do Estado, quer dizer, para esse cidadão sair dessa subalternidade, e reagir e agir, e não desistir da sua cidadania. Então, hoje, eu acho que a grande questão que a gente precisa trabalhar é que esse cidadão ele conheça a sua Constituição e ele possa não desistir de ser cidadão, não desistir de ser mais pessoa, como diz Paulo Freire. A gente precisa educar nossos estudantes e nos educar como professores para a gente não desistir de ser cidadão, para a gente não entregar a nossa carta para que cada um possa destruir como queira. Que cada parlamentar venha e faça projeto de lei desrespeitando toda a nossa história, toda a nossa tradição. Né? Devemos ter coragem também de encarar os nossos fantasmas autoritários, os resquícios, as heranças da escravidão que ainda hoje estão aí, matando a juventude negra, assassinando a juventude negra. Precisamos trabalhar e desconstruir essa cultura de guerra, né, de que relação sociedade civil e Estado tem que ser na base da polícia, né, tem que ser na base do silenciamento. A mídia começa a tomar posições críticas, se fala logo em censura, se fala logo no sentido de... Né? E outra coisa que a Aida colocou muito bem, se descuidamos da natureza, a natureza respondeu com a pandemia para a gente. Respondeu dizendo assim, olha, se vocês não cuidam da natureza, né, emerge uma série de processos de destruição. Se a destruição da vida foi sendo alimentada, né, há retornos, há possibilidades, né, que essa morte das matas, que essa morte dos mangues, ela também volte para os humanos. Então, a pandemia está dizendo. E aí, como a Aida colocou muito bem, nesse momento a gente não pode, nós temos que estar em alerta permanente, porque é justamente nesse momento, como disse o ministro do Meio Ambiente, que aí eles estão aproveitando os momentos de extrema, vamos dizer assim, possibilidade de imobilização física do ser humano, né? No sentido de passar projetos que destruam o meio ambiente, que destruam os direitos que a gente conquistou nesses longos anos, desde a década de 30, e que o cuidado que a gente está agora de ficar em alerta. Né? Porque é nessas brechas, né, que os tiranos entram, né, tiram as cores das flores, tiram as cores das fitas, pintam as casas e as cidades de cinzentos e começam a impedir as crianças de cantar e soltar pipas. E aí aí a gente corre o risco de que
não é? Mas a pandemia também vem e diz assim, é preciso resistir, é preciso solidarizar, é preciso criar redes de solidariedade, e a gente vai verificando redes de apoio aos profissionais de saúde, vários tipos de possibilidades que as pessoas vão tentando criar dentro do encarceramento, vamos dizer assim. Todo mundo agora está vivendo o encarceramento, e aí todo mundo está vendo como dentro do cárcere nós podemos imaginar a liberdade. Então, continuamos novamente, voltando a colocar em pauta o tema da liberdade e da solidariedade, que na década de 70 e 70 nós tivemos que aprender suando, chorando e realizando. Então, a grande questão que se coloca então, para a gente é, agora, como, então, nesse processo, né, nos fortalecer essa solidariedade, principalmente com os profissionais da saúde, a gente precisa ter um cuidado, quer dizer, o pessoal da saúde que está diariamente colocando sua vida em favor do coletivo, quer dizer, um exemplo de solidariedade ativa desses profissionais, né? Os profissionais da imprensa que estão brigando, lutando e resistindo para que possa ter, né, o acesso às informações, para que a gente possa, de fato, né, romper as barreiras do controle das mídias mais hegemônicas, mas, como colocou a Ida, a gente está necessitando, nós vamos ter que retomar toda a luta por justiça social. E, nesse ano eleitoral, a gente precisa radicalizar a discussão da democracia. Sem democracia não há direitos humanos. Então, eu acho que a grande embate que está posto para a gente, os diálogos com discutir todos os processos de discussão do processo eleitoral, que a gente vai ter que pensar e agir, né, como educadores, sim, de uma democracia. Precisam radicalizar uma democracia participativa. E aí a questão, precisamos, então, nessas atividades remotas, pensar possibilidades de discussão, né, de atividades de discussão sobre democracia, direitos humanos, cidadania. Cidadania não é só processo eleitoral, mas é preciso discutir cidadania democrática. Então, eu acho que, nesse momento, a gente precisa fortalecer essas experiências não formais, mas também com atividades com as escolas, mas que a gente possa estar discutindo a democracia, a cidadania e a educação para a cidadania. É preciso também, né, incluir também nesses processos, porque nós conquistamos muitas legislações, nós conseguimos diretrizes, nós avançamos em Estatuto da Criança, Estatuto da Igualdade Racial, Lei Maria da Penha, nós demos passos, e é preciso que esses direitos não sejam negociados, isso não são direitos a serem negociados. É preciso, então, que a gente possa trabalhar material educativo e didático, é preciso dar centralidade à educação em direitos humanos. E que a gente trata os direitos humanos como tema transversal e disciplinar na educação, né, e nas políticas sociais, porque os direitos humanos eles precisam dialogar com todas as políticas públicas. Bom, fechando esse momento, então eu gostaria de encerrar esse momento de reflexão com vocês e chamar a atenção que nós precisamos educar o cidadão para uma... Se a gente não fala do passado autoritário, a gente não pode consolidar uma democracia participativa. Então, nós precisamos, nessa retomada de educação para os direitos humanos e para a cidadania, que a UNB está promovendo através também dessa discussão das lives, eu acho que a gente, nesse momento, a gente precisa dar centralidade a esse debate e fazer com que essas experiências de educação via live de debates, a gente possa estar fomentando essa grande rede de educadores das universidades, do PPGDHs, né? E os programas também de educação, e que a gente possa estar promovendo esse diálogo permanente, esse debate, né? E que a gente possa continuar realizando esse trabalho para que a gente possa avançar, né, nesse tempo de resistência. Nós precisamos aprender com o pessoal dos anos 60 e 70. Né? Nós estamos em casa, mas nós estamos ativamente atuantes. Né? E, nesse sentido, eu acho que é possível, como disse a Ida, pensar com as várias redes, né, de escolas, de professores, associações profissionais, que a gente pense ações conjuntas com nossas associações
de docentes nas nossas universidades, com os nossos programas de pós-graduação em direitos humanos, e que a gente possa estar presente nesse debate atual, não só da pandemia, mas também da democracia, porque nós estamos vivendo momentos críticos e a gente não pode desistir de ser cidadão e desistir de ser mais pessoa. É preciso continuar na resistência e atuando. Então, eu fico por aqui e aguardo as questões e o debate. Obrigada. Obrigada, professora Nazaré, que vem trabalhando, né, ao longo da sua trajetória acadêmica o tema da memória e da história, da verdade, da justiça, não é? Junto com as várias publicações que a senhora fez, né, neste tema da resistência democrática, com o professor Solon Viola, nosso colega do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, que está nos assistindo, a quem cumprimento, e também o nosso outro colega, Roberto Monte, que está aqui também, da famosa DHNet, né, que faz a divulgação dos trabalhos de direitos humanos, educação e direitos humanos no Brasil e em outros países, né? Então, agradeço também aos participantes do nosso programa de pós-graduação, alunos, né? E também a outros educadores e pesquisadores que estão participando aqui da nossa live, inclusive de outros países que estão aqui presentes, nos ouvindo, e também o professor José Geraldo de Souza Júnior, o nosso ex-reitor, que está acompanhando, o Erasto Fortes, que foi coordenador pedagógico, né, lá da Secretaria de Direitos Humanos, a nossa colega Renísia Felice Garcia, que está nos acompanhando, e também a colega da Paraíba, Lúcia Guerra, que aqui está nos ouvindo e seguindo aí os nossos debates. Então, agora eu vou passar ao professor Pedro Demo para fazer suas considerações. Bom, boa tarde a todas e a todos. Queria primeiro saudar a Nair e as duas colegas que falaram, a Ida e a Nazaré. É uma grande honra estar com vocês aqui, com três mulheres lindas e sábias. É um grande prazer. Bom, eu vou tentar colocar a questão da ligação entre educação e direitos humanos, porque é comum a gente esperar que educação tenha a ver com direitos humanos, seja uma alavanca dos direitos humanos, possa ser uma indicação importante para se chegar aos direitos humanos, por várias iniciativas, né? A mais conhecida certamente é a de Paulo Freire, mas há muitos outros freirianos no mundo que trabalham bem essa ideia, também da aprendizagem transformadora, por exemplo, ou de outras designações que são muito importantes. E para fundamentar isso, eu vou começar então com um questionamento que sempre entra nesse circuito, que é a teoria clássica da educação como reprodução. É uma interpretação específica da teoria marxista althuseriana, foi Althusser que montou essa ideia, porque para ele a educação é um aparelho ideológico do Estado e por isso está submetido à infraestrutura, depende da infraestrutura. Então, a visão que hoje nós chamamos de determinista, dura demais, não é bem assim, mas certamente chama atenção para um lado que sempre nos incomoda muito, que educação não tem propriamente uma vocação emancipatória. Se ela tiver alguma vocação, é ao contrário, ela gosta de privilegiar o privilegiado e desprivilegiar mais ainda o desprivilegiado. Então, isso aparece em muitas designações, é muito fácil de ver isso. Por exemplo, a escola pública geralmente é uma escola que tem uma tendência para ser uma escola pobre para o pobre. E porque ela é assim, uma parte da sociedade não aceita e inventa uma escola privada, que pretende ser diferente, pretende dar para o aluno privado uma chance diferente
bastante supremacista, e que está em outras teorias também muito interessantes, similares a essa que a de Bourdieu e Passeron, do Bourdieu como tal, quando ele escreveu aquele livro interessante sobre a distinção. As pessoas fazem educação porque querem se distinguir e não para serem iguais. E isso, então, em sociedades como a nossa, mostra um lado muito preocupante, que agora está muito exacerbado com o novo governo, de que ser igual é coisa de pobre. Quem pode quer ser superior. E é por isso também que nós chamamos a educação na universidade de educação superior, porque as outras são inferiores, as outras são para todos. E já a universidade não deveria ser para todos. Então, aí, isso é uma questão muito importante que às vezes a gente esquece, mas é fundamental para a gente colocar como é, então, que a educação poderia ser emancipatória se ela, no seu ímpeto inicial, não tende a ser emancipatória. Geralmente, ela é uma oferta do Estado, é uma oferta diferenciada. Então, dependendo do Estado, ela pode ter boa qualidade, como é no welfare state. Aí foi uma coisa muito importante. E até hoje, em alguns welfare states, sobretudo a Europa nórdica, incluindo a Alemanha, mas a Escandinávia em particular, educação não se vende, não se compra, ela é um direito de todos e tem que ter a máxima qualidade possível. Mas nos outros países não conseguimos isso, sobretudo no Brasil, em que a educação pública é uma educação rebaixada, é uma educação na qual os próprios professores públicos, quando podem, evitam, põem seus filhos na escola privada. Isso não é um defeito, apenas os professores querem o melhor para os seus filhos. Então, fica a pergunta. Se a gente acha que educação tem a ver com direitos humanos, como é que poderia ser? Então, isso leva à ideia da emancipação, uma educação emancipatória. Como é que a gente pode produzir uma educação emancipatória? Então, o primeiro passo é superar a sua tendência à reprodução. Então, a escola, por si, não leva a isso. A escola, deixada a sua lógica, ela pode perfeitamente se encaixar na reprodução. Então, isso é um problema aqui no Brasil. Vou dar um exemplo, então, de resultados que me preocupam muito. Por exemplo, matemática no ensino médio, o aprendizado adequado em 95 foi de 11%, que já era uma mixaria enorme. E em 2017, 22 anos depois, é 9%. 9% apenas dos estudantes aprendem matemática. Então, na verdade, matemática nunca existiu, e hoje é uma matéria muito badalada, porque também está muito ligada à questão da programação digital, da inclusão digital, né? Todo mundo digital é muito matematizado, muito formalizado, muito lógico e tal, e a gente deixa essa turma toda fora disso, porque matemática não é trabalhada. Sei que é difícil, todo mundo tem problema de matemática, mas o fato é que não é difícil explicar como é que em 22 anos não mudamos nada, pioramos, não saímos daí, e não estamos conseguindo imaginar como é que seria uma escola diferente. Para piorar isso, as minhas duas colegas acentuaram muito isso, vem um governo que não está preocupado com isso, está preocupado com a escola sem partido, com a militarização, com os valores familiares e coisas do gênero assim, mas não sabe fazer um diagnóstico minimamente confiável e entender que o que está matando a escola não é isso, está matando a escola é a falta de aprendizagem. E aí está a falta de capacidade emancipatória. Tomando o argumento de Paulo Freire do ler a realidade, a ideia dele sempre foi usar a potencialidade emancipatória do conhecimento científico para desconstruir a história do oprimido. A história precisa ser desconstruída cientificamente, duramente, analiticamente, para mostrar que a opressão foi inventada, foi imposta, é um produto histórico e, por isso, pode ser mudado, desde que o oprimido saiba desconstruir esta proposta. E aí, então, estamos no cerne da aprendizagem. Uma boa aprendizagem, que eu chamo de autoral, é uma aprendizagem que
ativa o protagonismo de quem aprende. E para colocar isso um pouco mais de perto, eu vou me referir aqui à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um livrão imenso de 600 páginas, que pouca gente lê, mas, de qualquer maneira, alguns leem, entre eles eu. E lá, no capítulo do ensino médio, tem uma coisa que me fez cair sentado. De repente, a BNCC fala da recriação da escola. Um texto conservador, um texto ainda instrucionista e tal, de repente ele pede a recriação da escola. E começa a falar de protagonismo juvenil. A importância de os estudantes terem voz, se manifestarem, poderem escolher o que querem estudar, terem um projeto de vida. Fala até de itinerário formativo. É uma linguagem, no fundo, hipócrita, porque a escola não oferece isso, nem tem condições de oferecer isso, até porque ela está organizada de uma maneira que impede isso. Para você ter uma aprendizagem adequada, autoral, você não pode ter aula de 45 minutos, porque em 45 minutos você não tem nenhuma atividade importante que possa ser feita. Se você quiser ler, quiser estudar, quiser pesquisar, quiser elaborar, quiser questionar, quiser discutir, não dá para fazer em 45 minutos. Você tem que explodir essa escola. Mas está na ideia da recriação da escola. Se você realmente tomasse a sério isso, precisamos de uma outra proposta de escola. E também uma outra proposta de professor. A BNCC não trabalha essa ideia, mas só queria colocar isso, que hoje tem essa chamada num documento oficial. É um documento que não tem em si possibilidade de mudar a escola, porque quem muda a escola é o professor. E a BNCC só funciona se o professor fizer funcionar. A BNCC não tem voz própria. A BNCC tem a voz do professor. E aí, então, chegamos a um outro ponto importante, que para termos uma escola emancipatória, nós precisamos de professores que saibam colocar essa ideia. A formação que eles têm na universidade, de modo geral, não permite isso, porque eles são feitos profissionais do ensino. Eles vão para a escola para ensinar, no fundo, para repassar conteúdo, para dar aula, essas coisas, né? Que também é parte, mas isso não emancipa. Emancipação vem de habilidades questionadoras, habilidades de confronto, habilidades desconstrutivas, que a ciência pode fazer se for bem feita. Uma ciência crítica, autocrítica, como queria Paulo Freire, ela questiona a realidade e questiona o discurso sobre a realidade. Foi o que Galilei fez com o Papa, se quisermos voltar a esse evento famoso. Galilei questionou a realidade que a gente vê, o senso comum, e questionou o discurso sobre a realidade, sobretudo o discurso que a Igreja Católica mantinha sobre a realidade. E é por isso que muitos diriam que uma ciência bem feita é rebelde. Ela não se alinha aos discursos existentes, porque uma das funções dela é de questioná-los. Para termos um professor que saiba fazer isso, precisamos mudar completamente a formação dele na universidade. Isso é uma questão complicada, porque a universidade dificilmente aceita essa conversa. A universidade não está acostumada a ser questionada. Ela está acostumada a questionar. Mas se olharmos bem, por exemplo, um aprendizado de matemática que nunca existiu no país adequadamente. O que eu falei antes é a média do país, mas muitos estados têm resultados de matemática de 2%, 3%, 4%. Não é 1, não é 2%, é 15 estados têm resultados desse calibre. O próprio São Paulo tem 9%, que é a meca da universidade, onde temos a melhor sabedoria universitária do país, e lá não somos capazes de produzir um pedagogo, um licenciado que tenha essa condição de desconstruir a realidade, de cultivar no aluno essa capacidade de confronto com a realidade, de alternativa da realidade, de se tornar protagonista de uma história própria,
de ter proposta de vida própria. Então, nós precisamos mudar isso. Em vez de um profissional do ensino, nós precisamos inventar um profissional da aprendizagem. O que está faltando na escola é aprendizagem. Ensino tem de sobra. Essa turma que não aprendeu matemática nenhuma teve todas as aulas. As aulas foram todas dadas. Foram todas inúteis. Porque não produziram aprendizagem. Então, uma licenciatura de matemática, digamos assim, que é uma das coisas que mais me preocupa, porque o Brasil está fora disso. A população pobre está totalmente fora do acesso à matemática. Ela tem que produzir um profissional da aprendizagem de matemática. Um profissional que saiba produzir matemática. Não reproduzir. Não repassar. Não imitar. Não ser papagaio de matemática, mas ser autor de matemática. Até porque os grandes matemáticos foram grandes autores. Eles inventaram matemática, eles não copiaram matemática. E, na verdade, a escola tem sempre ido por este lado. Copia os conteúdos previstos curriculares e repassa para os estudantes. Isso o professor não faz por maldade, faz por deformação na universidade. Ele não é culpado por esse resultado. Assim como o pai não é culpado do filho, é responsável pelo filho. Se nós somos responsáveis pelos alunos, temos que conseguir que eles aprendam. Podemos olhar esse tipo de problema no Enem. No Enem, que acontece todo ano, existe já mais ou menos um número constante de quantos sabem redigir. Dá mais ou menos 50. De 4 milhões. Não dá para entrar nem na estatística. Quando o estudante sai do script de decorar, memorizar, achar macete, resposta certa e coisa do gênero, e precisa produzir com autonomia, ele some. Ele não tem assunto, não tem leitura, ele não sabe elaborar, ele não sabe construir um texto. E isto é muito importante. Ler a realidade significa construir um texto diferente, uma outra proposta de vida, uma capacidade de mudar esta situação e entrar num outro patamar de sua própria história. E isso, então, poderia ajudar muito naquilo que as minhas duas colegas acentuaram tanto, o déficit que temos hoje de democracia, o risco que nós estamos correndo de perder a democracia, o risco de autoritarismo que está penetrando tudo também na escola. E isso depende muito de uma boa formação dos professores. Então, ao lado de a gente ter que criticar o professor, porque todos nós somos criticáveis naturalmente, nós temos que cuidar do professor. Nos dedicar ao professor. Ele é o profissional dos profissionais. Tem um salário muito baixo. Está entre os profissionais com nível superior que menos ganham. O piso salarial não chega a R$3.000, é uma coisa impressionante para uma jornada de 40 horas. Então, nós nunca tomamos a sério o professor. Então, acho que uma proposta também de direitos humanos precisa saber produzir os agentes. Aquelas pessoas que sabem lidar com isso. Aqueles formadores que entendem disso. E que sabem que se eles produzirem na escola uma aprendizagem transformadora, nós podemos chegar aí. Porque o sistema não tem medo de um pobre com fome. Tem medo de um pobre que sabe pensar. É aí que precisamos chegar. É por isso que a escola, às vezes, também mete medo. É por isso que ela sempre tem um vento ideológico complicado em torno dela. Mas isso que é absolutamente fundamental. Então, nós podemos fabricar, sim, uma educação emancipatória. Mas ela não é. Quer dizer, estar frequentando escola pública não quer dizer que estamos nos emancipando, muito pelo contrário. Tem um autor americano,
um freiriano interessante chamado Popkewitz. Ele inventou o termo pedagogia como efeito de poder. Ele tem um livro traduzido no Brasil, nas artes médicas, tem um título bobo, Lutando para Salvar a Alma. Não sei por que deram esse título ao livro, mas, em todo caso, lá, vocês vão encontrar essa teoria interessante da pedagogia como efeito de poder, que significa uma educação que faz o contrário do que promete. Uma educação que puxa o tapete do mais pobre. Em vez de oferecer a ele uma chance emancipatória, coloca numa escola que não lhe dá chance nenhuma. Uma escola que depreda a sua chance, que o puxa para baixo. Então, acho que para a gente falar de uma educação emancipatória, nós precisamos, então, rever essas coisas. Chegar, então, a esse tipo de preocupação que Paulo Freire tinha quando falava de ler a realidade, e exarou isso um pouco mais claramente, além de muitos outros livros, naquele Pedagogia da Autonomia, porque lá ele fala, por exemplo, muito da importância do conhecimento científico, da pesquisa, da produção própria do estudante, e assim por diante. Ciência não é também vocacionalmente emancipatória. Para a ciência ser emancipatória, precisa ser crítica, precisa ser, sobretudo, autocrítica, porque a ciência é tão ambígua quanto a educação. Ela pode servir para isso ou para aquilo, porque pode ser também meramente uma instrumentação e não um fim em si. Mas nós precisamos chegar a essa ideia da formação. Os estudantes precisam ser formados, não apenas instruídos, domesticados, treinados. Isso então poderia abrir um espaço para a gente discutir como é que a educação poderia ser emancipatória. Bem, da minha parte era isso que eu queria dizer, podemos então agora continuar. Obrigado. Agradeço o professor Pedro Demo, que tem vários livros, onde essas reflexões que ele colocou aqui são trabalhadas, não é? E para criar essa articulação com o nosso tema hoje da educação e direitos humanos. E eu gostaria agora, então, de proporcionar uma interlocução entre os painelistas. Eu vou pedir à professora Aida que faça algumas apreciações sobre as apresentações do professor Pedro Demo e professora Nazaré. Bem, primeiro agradecer também, né, a professora Nazaré, o professor Pedro Demo, pelas reflexões que vocês trazem para o público e para nós também. Sempre esses momentos são momentos de grande aprendizagem e que também nos fortalecem, né? A colega Nazaré, ela vem mostrando o processo histórico de como a educação em direitos humanos foi se consolidando, e eu chamaria mais atenção nesse reforço nos anos 2000. Por quê? Porque é exatamente nos anos 2000 que nós começamos a busca de uma sociedade onde tivesse, vamos dizer assim, algumas pinceladas de fortalecimento da democracia. Com todas as dificuldades que nós tivemos, com todas, vamos dizer assim, os impasses, porque por dentro do próprio sistema, por dentro do próprio governo, nós não quebramos a ossatura institucional. Nós tínhamos, né, pessoas que muitas vezes trabalhavam contra a própria política de governo, e com isso nós não conseguíamos avançar. E aí eu concordo plenamente contigo que teve, ou que nós precisamos dar conta, né? Não sei se dar conta, mas pelo menos trabalhar exatamente a perspectiva da memória e da verdade. Eu fico muito impressionada quando eu vi uma imagem de uma jovem em frente ao Planalto, ajoelhada, solicitando que fosse retomada ditadura e fosse retomada, inclusive,
todo um processo de construção de uma sociedade antidemocrática. E aí, justamente, a gente percebe até que ponto essa jovem, como muitos outros, apenas eu estou, porque foi muito emblemática a postura dela, ajoelhada, como se rogando, não sei para quem ela acreditava naquele momento, né, que se pudesse retomar. Então, isso precisa, de fato, ser um eixo para que a gente possa avançar no fortalecimento da democracia que está na UTI. Hoje, a democracia está extremamente desgastada e precisamos, né, dar conta dela. Um outro aspecto que eu queria também chamar a atenção é a necessidade de a gente trabalhar a descolonialização. Nós temos ainda uma cultura ainda calcada, né, na colonização, como se o que vem de fora é o que é verdadeiro, inclusive com o exemplo de um presidente da República que bate continência para os Estados Unidos, e dentro de um governo também que se alia nessa ótica neoliberal, e por isso mesmo eles são tão próximos, né? Então, esse processo da descolonialização é muito importante que a gente retrabalhe isso nos conteúdos curriculares, de um modo geral, nos processos de formação. E eu gostei muito do termo, Nazaré, quando você utilizou da radicalização da democracia. E essa radicalização da democracia, ela passa pelas nossas diferentes instâncias, nas nossas famílias, nas nossas relações sociais, né? Estamos revivendo alguns processos, por exemplo, o que é a violência em relação à figura da mulher, o feminicídio com índice altíssimo no nosso país, e o nosso estado aqui, Pernambuco, não é diferente. Por que ele não é diferente? Exatamente porque o processo de colonização foi muito forte aqui na cultura, né, do Norte e Nordeste. Tá? E eu vejo que essa categoria diversidade, ela vem exatamente trazer uma nova forma da gente repensar a educação, trazer essas categorias, vamos dizer assim, trazer esses movimentos, trazer esses atores que eram invisibilizados, que não apareciam nas políticas públicas. E é exatamente a década de 2000 quando se tem um conjunto de diretrizes, de orientações, onde se tenta retomar. E porque exatamente isso está sendo, né, retirado e desgastado nesse governo agora. Porque não dá um governo ditatorial para trabalhar com políticas que atendam à diversidade. E o Pedro Demo, né, o colega Pedro Demo, ele justamente vem mostrando como a perspectiva da reprodução vai se dando na sociedade e, principalmente, né, na educação. E eu digo, o que está sendo é a construção de um projeto realmente de sociedade em que direitos é para poucos. É isso que é a égide vamos dizer assim, a fundamentação do neoliberalismo. E responsabilidade para muitos. Então, se retira o Estado enquanto gestor de políticas públicas para exatamente entregar a responsabilização para a sociedade daquilo que vamos dizer assim, responsabilidade do governo, né? E daí porque justamente tanto se dá importância a esse Estado ditatorial, porque sem esse Estado ditatorial eles não conseguiriam, né, avançar, inclusive nas políticas econômicas, se retirando cada vez mais direitos, como agora a proposta, né, da privatização da água. A água é vida. Então, a água não pode ser privatizada por instituições privadas, porque as instituições privadas não estão preocupadas em atender necessidade de população, elas estão preocupadas com o lucro, em justamente ter o retorno. E eu gostaria só de trazer uma reflexão, né, em relação à questão
do que o professor Demo deu tanta ênfase na formação dos profissionais, e aí com exemplo nas licenciaturas, e trazendo a área da matemática, exemplificando como dificuldades que nós temos na formação. E eu gostaria de chamar a atenção que, na verdade, a deteriorização da nossa formação profissional, ela está intimamente ligada com o não favorecimento exatamente da educação. Se retira recursos, se retira mecanismos, né, democráticos, se busca retirar mecanismos democráticos, como é o caso, inclusive, das propostas para reitores nas universidades. Tá? E aí é o teu caso. Não dá para pensar que nós possamos ter uma educação de qualidade quando você não valoriza o profissional da educação. Eu acho que o professor colocou, né, a questão salarial, mas eu diria, além da questão salarial, as condições de trabalho. As condições de trabalho, elas são determinantes. As escolas, muitas vezes, então, por isso que eu não vejo como a gente também trabalhar só com esse ranqueamento nacional, porque esse ranqueamento nacional, elas servem para quê? Para evidenciar os bons e, vamos dizer assim, rechaçar cada vez mais os que não conseguiram. E por que eles não conseguiram? Não está somente na questão do professor ser ou não bem qualificado, está essencialmente ligada a todas as condições de trabalho que nós, professores, estamos sujeitos. Principalmente os colegas profissionais da educação, na educação básica. Essas criaturas, elas trabalham muitas vezes em 3 expedientes. Então, não é possível que realmente você seja bom, vamos dizer assim, bom no sentido de trazer um bom trabalho, né? Um trabalho de qualidade, com essa carga horária exaustiva, que muitas vezes eles começam às 5 horas da manhã, a minha pesquisa mostrou isso, né? A minha pesquisa de doutorado, e terminam às 11 horas da noite. Então, essas condições vão reverberar nesse resultado de aprendizagem, sim, dos estudantes. Então, enquanto a gente não tiver uma valorização do profissional da educação, no mesmo nível dos juízes, dos desembargadores, vamos dizer assim, das categorias chamadas de elite nesse país, nós não vamos conseguir avançar no sentido da qualidade na sua raiz, numa qualidade social, numa qualidade com dignidade desse profissional. E aí a gente está vendo, por exemplo, as escolas de aplicação. Por que as escolas de aplicação nas universidades federais elas têm um desempenho praticamente de excelência? O colégio nosso de aplicação aqui na Universidade Federal de Pernambuco ficou entre os 10, se não me engano, no 3º lugar de melhor desempenho. Exatamente por isso, porque são profissionais que têm uma condição de trabalho, têm uma condição salarial. Os alunos, inclusive, são muito bem selecionados, bem no sentido de que são super selecionados dentro vamos dizer assim, da margem, né, dos que se candidatam, que são mais de 2.000, aliás, 2.000 alunos para 50 vagas. Então, é uma educação que ela tem que dar resultado positivo. Então, eu gostaria de só pontuar isso aí, né? Que não está apenas na questão salarial, não está apenas na vontade do professor, é vamos dizer assim, uma intencionalidade de um projeto de política que não é de agora, isso é histórico, onde o profissional da educação não é valorizado. Enquanto a gente tiver com esse encaminhamento, dificilmente nós vamos chegar a ter processo de aprendizagem. E, para mim, o ranqueamento, na verdade, eles não dizem o suficiente do que está acontecendo nas escolas, nas universidades. Temos experiências muito positivas, mas não dá para comparar nesse nível de ranqueamento. Obrigada.
Agradeço à professora Aida Monteiro pelas suas observações e, dado o adiantado da hora, eu vou apresentar as questões para os painelistas, e eu peço a vocês que comentem as questões e se despeçam da audiência, porque o nosso prazo é até às 18 horas, né? Então, a primeira pergunta é da nossa mestre em Direitos Humanos e Cidadania, Danúbia Costa, que pergunta que sujeito estamos formando e para qual sociedade? A segunda é de Gustavo Ornelas, que diz: como falar em paz social, uma vez que temos a PEC da morte que trava o Brasil? Como encarar uma paz social sem uma pedagogia para a justiça social? A terceira pergunta é do professor da EJA, em Ceilândia, Denilson Cardoso. Ele pergunta qual a diferença entre a educação das elites e a educação dos pobres, que está bastante evidenciada neste momento. E a quarta questão é de Síria Maia, e ela pergunta: quais as alternativas que vocês trazem para que tenhamos uma educação de inclusão nos espaços de privação de liberdade e como avançar nesses espaços em que não há humanização. Então, eu vou passar a palavra para a professora Nazaré Zenaide iniciar as respostas, depois passarei para o professor Pedro Demo e, finalizando, a professora Aida. Então, a primeira questão foi colocada sobre que sujeito, né, a educação em direitos humanos trata e para qual sociedade, né? Então, veja só, todo esse conjunto de instrumentos de proteção dos direitos humanos, desde as convenções, elas chamam a atenção de que a escola pode ser um espaço de discriminação, que a escola pode ser um espaço de expulsão, de colocar para fora, seja a questão étnica, religiosa, LGBT, e várias possibilidades. Então, quer dizer, quando a gente faz o trabalho, a gente precisa... eu fui professora de escola pública durante muitos anos, trabalhei com escolas de bairros populares da Grande João Pessoa. Então, a gente trabalha com o filho do trabalhador, né? Com o filho da mãe, que é chefe de família, que a maioria são mães chefes de família, né? Com trabalhadores domésticos. Eu trabalhei numa escola pública à noite, que 90 e poucos % eram trabalhadores domésticos, e que muitas vezes eles não se colocam como sujeito de direitos, porque eles vê tão distante a cidadania que eles não se reconhecem em sua dignidade e seus direitos, né? Ao ponto de, quando havia algumas coberturas na imprensa de movimentos sociais, eles se colocavam contra os movimentos sociais. E aí, a pergunta que eu fazia para ele: o que acontece com a gente, né, que a gente não se identifica com quem luta por direitos? Que cidadão é esse? Que personagem, que sujeito, né, foi esse sujeito que ele não se identifica com quem luta, com quem ainda reage? E, ao contrário, ele tem uma reação subalternizada no sentido de que ele se volta contra quem luta. Vi muitas vezes nas escolas, eu trabalhava em escola pública, eu vi muitas vezes, em tempos de greve de professores, né, uma reação, muitas vezes, de dificuldade de lidar. Quando o sindicato chegava, muitas vezes a gente chegava a uma postura arredia de algum. Então, essa coisa de um cidadão que não foi formado em sua subjetividade, em sua consciência política, para que ele pudesse justamente criar vínculos, se identificar com os processos de conquista de direitos. Então, aí está, quer dizer, o professor falou da questão da matemática e do pensamento lógico, mas a gente também tem que pensar a formação, né,
do cidadão, como é que se faz a formação do cidadão. Porque essa tradição, essas heranças autoritárias, elas interpenetram, né, no sentimento, na consciência, no pensamento, no raciocínio, de uma forma que não é fácil fazer esse processo da desconstrução que tanto o professor como a Aida falou, né? Então, esse sujeito é múltiplo, esse sujeito vem de vários lugares, o sujeito que vem da escola pública, ele vem de várias realidades familiares, de várias situações de exclusão, de pobreza, de restrição. Ele vive numa carreira de exclusão, ele tem uma trajetória de exclusão. Então, justamente, e veja como trabalhar o tema dos direitos humanos, né, desvelando, né, descascando essa cebola, chorando e descascando a cebola, e fazendo com que essa personagem ele se veja nesse processo. Então, esse sujeito do campo da educação e da educação em direitos humanos, ele tem essa multiplicidade, né, étnica, multiplicidade de geração de renda, ele tem esse sujeito que vem de várias identidades de gênero e orientação sexual, ele tem essa toda pluralidade que a gente precisa trabalhar, essas várias dimensões do ser humano. O outro jovem perguntou como é que se fala de paz pela paz, pelo amor de Deus, né? Então, paz pela paz é complicado, não é? Porque paz sem cidadania, paz sem enfrentamento à violência estrutural, paz sem enfrentamento à violência contra as mulheres, paz contra a violência homofóbica, LGBTfóbica, paz contra 52% da população negra no Brasil. Não dá para se... Paz não é assim, paz tem conteúdo que é a justiça social. Então, paz não pode ser simplesmente um discurso, né? Uma palavra vazia. Ela precisa ter conteúdo de acesso a direito, de qualificar para que possa... Então, por isso que o jovem falou muito bem, ele disse assim, é preciso paz com a relação com justiça social. E educar o jovem dos bairros populares, educar o jovem da escola pública, para ele ter essa consciência, né? Ele que vem da comunidade, que vem expulso do interior, que o pai, que tem a família, uma série de pessoas empregadas, como é que a gente vai trabalhar essa educação para uma cidadania, considerando toda essa complexidade que são os sujeitos da nossa escola pública, né? A outra questão é sobre a diferença entre escola pobre e a escola de elite. Eu vou deixar mais para o professor Demo, por conta do tempo, né? E a última questão, quando a nossa professora do sistema prisional pergunta como fazer a educação inclusiva num sistema que é formado para excluir, para controlar quer dizer, que não deixa a escola ter um espaço, tem que ser dentro da cela, que a prisão não pode ter esporte, não pode ter momentos de leitura, não pode ter momentos de criatividade, momentos de trabalho, momentos de produção intelectual. E quando essa prisão que encarcera o tempo, que não tem tempo para ir para o sol, é 1 hora, fica meia hora, né? Que não tem sala para fazer escola, que não tem sala para fazer revista íntima, que não tem sala para convivência com a família, que não tem espaço para convivência com os filhos quando são mães. Quer dizer, esse sistema carcerário precisa ser desconstruído. Essa forma física de construção de prisões, ela é um ponto que precisa ser revista. Porque eu conheço a professora que fez a pergunta e ela tem um trabalho belíssimo de leitura com os presos, ela teima todos os dias da vida dela para fazer diferença dentro do sistema, mas é preciso alcançar, né, uma política institucional. Esse é o grande desafio. É preciso várias professoras engajadas e compromissadas para que a gente possa fazer, de fato, que a educação nas prisões seja, de fato, um dever do Estado e não a concessão, um privilégio, ou vai para a aula só o preso que alguém gosta ou não gosta, deixa de gostar, como se não fosse um direito, né? Então, essa é a grande questão que... Tá? Então, para fechar aí, como a professora Nay colocou, das questões que o professor Demo colocou, eu achei importante quando a Ida traz a questão dos dados de mortes no Brasil, para a gente pensar o seguinte, que
Quantos precisam morrer mais para que a gente possa dizer basta, basta união. Você não pode ficar indiferente ao número de pessoas mortas. Quer dizer, como disse a Aida, se não tivesse governadores e prefeitos, que tivesse uma capacidade, né, de agir, reagir, articular-se, criar comitês regionais, não tivesse essa capacidade cidadã de reagir a uma onda autoritária, a gente estaria em situações bem piores. Quer dizer, então, a questão que está posta para a gente, nós vamos aguentar quantos mais morrer, quantos mais precisam morrer para que a gente possa, né, pensar, né, ações mais efetivas de enfrentamento à questão. E a outra questão que o professor Demi colocou, que eu achei fundamental, além da que eu vou deixar a pergunta para ele responder, mas o que ele colocou, essa questão de que é preciso que os jovens de escola pública aprendam a lidar com o pensamento lógico, aprendam a lidar com a matemática, né? E aí precisa, como ele diz, é um processo de aprendizagem e não um processo meramente instrucional. E aí a gente lembra do Adorno, quando Adorno diz, depois de Auschwitz, a educação não pode ser meramente instrução, e que é preciso formar os sujeitos para ser esse sujeito com essa capacidade crítica, com capacidade de lidar com a realidade. Muitas vezes, o trabalho de extensão universitária, nós vamos para os índios, nós vamos para os assentamentos rurais, nós vamos para as prisões, e quando a gente chega nesses lugares, nossos jovens chegam com conhecimento todo sistematizado, organizado, leva PowerPoints excelentes, preparam tudo, mas quando chega na realidade indígena, e que vê que a maioria dos índios foram negados aí o direito de aposentadoria, e o jovem veio para dar uma aula sobre direitos previdenciários, aí eu pergunto para o meu aluno, eu digo, e aí, educação é só chegar aqui e transmitir informação? Quantos índios teve o processo negado? O que a extensão vai fazer com tantos índios que tiveram sua aposentadoria negada? Qual o papel da universidade para que esse direito, de fato, tenha um caminho no sentido da efetividade? Então, é preciso, sim, o pensamento lógico, matemático, é preciso, porque ele é fundamental para desenvolver o raciocínio mais elaborado, mas é preciso que nosso jovem tenha o pé na realidade, que ele faça a extensão universitária, que a extensão seja componente curricular, que a extensão seja tão relevante como a pesquisa, e que nessa realidade social ele saiba ler a realidade, que ele saiba dialogar com índios. Eu levei policiais para frequentar movimento sem terra, movimento de moradia, e os policiais não queriam conversar com os movimentos. Por quê? Os fantasmas, a guarda municipal, era a formação de guarda municipal, mas não pode dialogar com o movimento pela moradia, o movimento pela... Quer dizer, que democracia é essa? Que a gente não sabe dialogar, né, com as diferenças, com os grupos organizados e com os grupos que lutam por direitos. Então, muitas vezes, é preciso fazer esse diálogo e é preciso essa presença na realidade para saber fazer a leitura de realidade, mas para conviver, para se relacionar, para identificar. E, no final da reunião, o pessoal do Movimento Sem Teto disse assim para os guardas municipais, e aí, agora vocês tiraram o medo da gente? Vocês agora continuam com medo da gente, depois dessa conversa que a gente teve? Então, para vocês verem que é preciso também, né, que a gente tenha essa leitura antropológica, filosófica, né, sociológica da realidade, que a gente esteja com os pés na realidade. Eu acho que aí eu vou deixar... São muitas questões, mas o tempo já está... Eu peço à professora Nazaré Zenaide para se despedir dos participantes dessa live. Desculpem. Então, eu parabenizo a UNB por essa oportunidade que a gente tem. Eu acho que os programas de pós-graduação devem promover mais desses diálogos intercâmbio entre os profissionais de vários campos dos direitos humanos e da educação. Eu acho que é tempo da gente poder estar oferecendo à sociedade essas discussões, e que eu sei que os tempos são limitados, mas falta o momento também do debate, o diálogo com os ouvintes, que a gente poderia também desenvolver. Eu acho que o debate começou, a gente precisa que a UNB promova outros encontros dessa natureza, para que a gente possa fazer debates com a sociedade e com os educadores.
Muito obrigada, professora Nazaré Zenardi. Agradeço a sua participação, foi muito importante as suas reflexões que trouxe na exposição que fez e agora nos debates. E vou passar, então, a palavra para os comentários do professor Pedro Demo. Obrigado, Nair. Eu vou fazer um comentário, então, direcionado a uma pergunta aí, a diferença entre escola de elite e escola para os pobres. Bem, é um debate internacional importante e, às vezes, muito surpreendente. Eu espero poder mostrar esse lado um pouco surpreendente aqui. Se nós olharmos os dados da proficiência da escola privada, ela tem mais ou menos 2 pontos acima do desempenho da escola pública. Então, a gente pode perguntar aí como é que se produzem, então, esses 2 pontos acima da escola pública. Eu acho que a escola privada, então, tem lá suas prerrogativas, suas vantagens. Por exemplo, ela é muito disciplinada, ela controla os professores, ela é mais autoritária, ela também tem condições de trabalho geralmente melhores, que a Aida acentuou muito bem, é muito importante, né? Ter uma escola com bons laboratórios de ciência, de informática e assim por diante. Mas, se a gente olhar os dados historicamente, a escola privada está muito mais parada do que a escola pública. Desde 2005 até 2017, a escola privada está no mesmo lugar, não saiu do lugar. E a escola pública anda devagar, anda como cágado, naturalmente, mas está, de alguma maneira, subindo. Então, eu sempre costumo dizer, o que é que a gente ganha colocando um estudante na escola privada? Ganha 2 pontos. Mas são 2 pontos falsos, porque eles não são produto de aprendizagem. Eles são produto de disciplina, de controle, que também é importante. Eu não vou agora aqui desprezar o fato de uma escola ser mais disciplinada, ser mais controlada e assim por diante, né? Que às vezes na escola pública a gente não consegue isso e prejudica os estudantes também. Mas, como nos Estados Unidos muita gente mostra, a melhor escola que existe nos Estados Unidos não é a privada, é a pública. E aqui nós temos escolas públicas muito boas, a Aida também citou a escola de aplicação, que em geral são boas escolas, né? Também tem aí um efeito seletivo, porque os estudantes são selecionados e tal, não é aquela escola lá da periferia do bairro que pega a grande massa, e que é a grande finalidade da escola pública. A escola pública nós temos que salvar, nós temos que valorizar, nós temos que lutar por ela, porque aí estão 80% dos estudantes, está a massa brasileira aí, não está a elite de 20% que pode ter sua escola e seu desempenho. Então, a diferença entre escola pública e privada está mais nesse lado da disciplina, do controle do input, do output, dessas coisas que o neoliberalismo curte muito, entendeu? Mas não numa diferença. Até porque, se a gente olhar bem, o professor é o mesmo, a aula é a mesma, o currículo é o mesmo, o ambiente, de modo geral, pedagógico é o mesmo. Então, não pode ser assim tão diferente. Eu acho que a escola privada perde aí uma chance enorme, porque ela pode selecionar mais os professores, ela pode, na verdade, cuidar mais dos professores, mas não faz. Por exemplo, em termos de formação continuada, a escola pública oferece muito mais do que a escola privada, aí por razões neoliberais, evidentemente, né? Então, não é assim essa diferença extraordinária que existe entre escola pública e privada. Por que as pessoas preferem colocar o estudante numa escola privada? Exatamente por isso, porque lá é mais disciplinado, muitos pais querem exatamente isso, querem enquadrar o filho, né? Então colocam lá. Então é mais controlado e tem, então, um desempenho formal superior, mas não pedagógico. Então, acho que nós temos que colocar na escola pública esta finalidade. A grande finalidade dela, porque a maioria das pessoas pobres no Brasil só tem uma chance na vida, ter uma escola pública boa. Não vai ter outra chance. Então, é por isso que nós precisamos cuidar tanto da escola pública, porque ela, sim, é um baluarte dos direitos humanos.
Queria aproveitar a ocasião, então, para me despedir, agradecer a oportunidade de estar aí com as minhas colegas. Foi uma grande satisfação, um grande aprendizado. Eu espero revê-las. Tchau. Obrigada, Pedro, pela sua participação. Não é? Foi muito importante suas reflexões no campo da educação, articulando com os direitos humanos. Eu agradeço muito que você pudesse hoje estar entre nós. E agora passo a palavra à professora Aida Monteiro. Bem, agradecer as perguntas riquíssimas, que, por sinal, elas dão margem a novas, vamos dizer, a novos diálogos, novos debates, né? Eu vou me deter mais na questão da como falar em paz social com a PEC da morte. Não dá, não, para a gente pensar em paz social com a PEC da morte, porque ela, por si, já está dizendo, é uma PEC que leva à morte, não somente, vamos dizer assim, das nossas condições materiais, mas leva também à morte dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas motivações, que é isso que esse governo está fazendo, né? Está buscando retirar de nós aquele entusiasmo, aquela motivação que tivemos e que vamos continuar tendo, sim, porque a gente não vai entregar esse país facilmente, né? Mas não podemos pensar, a paz não é algo místico, não é algo que surge de uma hora para outra. A paz, ela é construção, e ela é construção com justiça social. Enquanto a gente não tiver justiça social em qualquer sociedade, não podemos pensar em paz. Por isso mesmo, eu tenho muito cuidado com esse termo, né, de paz, para não dar ilusão de que nós vamos ficar aguardando que um ente, seja ele qual for, né, que a gente venha acreditar, consiga que essa paz chegue. Tá? E que, de certa maneira, muitas vezes, né, com todo respeito às religiões, elas trazem essa lógica, né, de que um dia vai ser diferente, e esse diferente vai surgir de uma hora para outra, e que, por isso mesmo, nós podemos continuar na passividade. Não. Temos que continuar na luta, e uma luta de resistência, uma luta contra qualquer tipo de violação, uma luta a favor de direitos, né, e vamos dizer assim, numa constante construção de cidadania. E com relação à questão da diferença entre a educação das elites e a educação dos pobres, além do que o professor Pedro Demo já colocou muito bem, eu queria chamar a atenção que, muitas vezes, a escola particular, com raras e honrosas exceções, elas sobrevivem porque nós, familiares da classe média, estamos dando sustentabilidade a essas escolas, na sua maioria. Não é à toa que uma boa parte dos estudantes, para sobreviver nessas escolas, eles têm que ter uma complementação do psicólogo, do psicopedagogo, dos professores dos conteúdos curriculares, e aí sim, você então dá uma sustentabilidade, né, para que realmente a escola desempenhe aquilo que é papel dela. O que muitas vezes não acontece na educação pública, porque, primeiro, não tem essa condição, muitas vezes os nossos estudantes sequer têm uma ambiência para ficar em casa. Não podemos pensar que, como aqui nós temos situação de ribeirinha, que vivem em palafita, que esses estudantes possam ser comparados com os alunos da elite que está na beira-mar de Boa Viagem, das praias, com seus apartamentos de 200, 300, 400 metros quadrados, com todos os aparatos. Então, essa escola particular, ela vem exatamente repercutindo, reverberando o que acontece no conjunto das famílias, sem contar com o acervo cultural que muitas vezes as famílias promovem, né, para esses estudantes. Curso de língua estrangeira, né, cursos, inclusive viagens culturais, tudo isso é conhecimento, tudo isso faz parte, né, da cultura, justamente dessa parte aí. E eu gostaria de chamar mais uma vez a atenção,
Nós temos coisas muito boas na escola pública, nós temos profissionais muito comprometidos com a escola pública. Agora, é preciso, sim, que a gente respeite esses profissionais, dê condições para que realmente a escola pública interesse, mas não é nesse governo. Esse governo não interessa a escola pública de qualidade. Ao contrário, tem que acabar com a escola pública. Isso que está se colocando aí. Primeiro, vamos aos poucos colocar a educação à distância, porque depois, então, a gente privatiza. É essa a intencionalidade que está sendo colocada. Mais uma vez, muito obrigado. Parabenizar a professora Nair, com toda a sua equipe, né? Parabenizar o programa. E eu acho que momentos como esses são momentos muito ricos e que a gente precisa multiplicar por esse Brasil afora. Então, um prazer enorme de estar com a Nazaré, com o Pedro Demo e todos os que estiveram conosco até agora, né? E que vamos continuar firme e forte, porque a luta que se perde é a luta que a gente abandona, e a gente não vai abandonar. Vamos em frente. Obrigada, viu? Ah, que bom ouvir Paulo Freire no final desse debate, né? É o nosso grande mentor pedagógico, filosófico, não é? E é a nossa bússola na educação brasileira, por isso é nosso patrono. Realmente, eu acho que cumprimos, não é? Uma boa discussão sobre o tema que foi colocado no painel de hoje, e eu quero aproveitar, agradecer a meu colega Pedro Demo, não é? Que hoje colaborou aqui neste debate com as colegas do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, a Ida Monteiro Silva, né, que nos coordenou lá no comitê por alguns anos, Nazaré também como membro, né? Tivemos lá uma oportunidade importante de contribuir para a política de educação e direitos humanos pública desse país, né? Foram longos anos de resistência, de luta, e tivemos muitas frentes que permitiram que a política da educação e direitos humanos pudessem hoje ter, como a Aida mencionou de início, né, o nosso Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos e as diretrizes nacionais de educação e direitos humanos, que estão para serem implementadas, não é? Já estamos no caminho inicial, mas o governo Bolsonaro, com todas essas políticas de apoio à escola sem partido, escolas militarizadas, causou um retrocesso no avanço da política pública da educação e direitos humanos. Então, com muita esperança, eu me despeço de vocês, os colegas, e me despeço também da nossa audiência que aqui nos prestigiou, alunos do programa da pós, os coordenadores do programa, colegas professores e pesquisadores e professores do Brasil e de outros países. Muito obrigada.